Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, Engenharia de Software, Projeto de Arquitetura e Visões de Arquitetura. Olá, essa é a disciplina de Engenharia de Software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto, castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camisa polo bege e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Eu sou o professor Marcelo Fantinato e vamos agora com a aula sobre Projeto de Arquitetura e Visões de Arquitetura. Nas aulas anteriores, nós falamos do processo de desenvolvimento de software de uma forma geral, passando rapidamente uma visão geral de todas as etapas que nós temos que passar para desenvolver um software. E depois, então, nós começamos a tratar de atividades, de etapas específicas. Primeiramente, nós falamos da engenharia de requisitos, em que nós precisamos levantar os requisitos que representam as necessidades, os desejos do que o cliente quer, do que o software deve ter. E agora, então, nós passamos basicamente para a segunda grande atividade, que é projetar o software, definir a arquitetura que o software vai ter. Então, em vez de dado que você tem os requisitos, dado que você sabe os requisitos do software, em vez de você ir direto para a implementação, colocar a mão na massa e codificar, programar, vamos primeiro organizar as ideias. Tá? Então, fazer o projeto de arquitetura, pensar num projeto de arquitetura, significa organizar as ideias. Olhar para aqueles requisitos e organizar como é que nós queremos organizar o software que será implementado. Bom, então, o que é um projeto de arquitetura de software? Um projeto de arquitetura de software, ele é um modelo que vai descrever como esse sistema de software que vai ser implementado, ele deve ser organizado em função de componentes, um conjunto de componentes que se comunicam, né? Obviamente, esses componentes eles vão se comunicar. No slide Projeto de Arquitetura de Software, o texto, modelo que descreve como o sistema de software deve ser organizado como um conjunto de componentes que se comunicam. Então, o projeto de arquitetura vai desenhar, vai mostrar, olha, esses requisitos todos aqui, eu vou implementar como no formato desses componentes aqui, se comunicando. Então, eu vou transformar uma lista de requisitos num conjunto de componentes que se comunicam e isso vai ser o meu software. Em novo slide, uma caixa de texto com as informações. Exemplo, arquitetura de um sistema de controle de embalagem robotizado. À esquerda das informações, um diagrama composto por 6 caixas de texto. Da primeira caixa, intitulado Sistema de Visão, partem 2 setas. Uma aponta para a segunda caixa, Sistema de Identificação de Objetos. E a outra seta indica a terceira com as frases Controlador do braço e Controlador de pinça. Da segunda caixa, parte uma seta direcionada à terceira caixa. Uma seta bidirecional conecta a terceira caixa à quarta, denominada Sistema de Embalagens, da qual parte uma seta bidirecional para a quinta caixa, Sistema de Seleção de Embalagens, e uma seta para a sexta caixa, Controlador de Esteira. Por exemplo, aqui, né, é uma arquitetura de um sistema de controle de embalagem robotizado. Não importa muito o que é esse exemplo, é um exemplo ilustrativo, para mostrar para vocês que um projeto de arquitetura é normalmente um diagrama que representa caixinhas dizendo, olha, o sistema vai ter essa parte, o sistema vai ter essa parte, vai ter essa outra parte, essa parte se comunica com essa parte é mais voltado para software, essa parte é mais voltada para hardware. Por exemplo, aqui nós temos controladores, controlador do braço, controlador da pinça, que é uma questão mais voltada para hardware. Nós temos o sistema de visão, sistema de identificação de objetos, que vai ter um peso maior do software. Lembrando que, embora nós estejamos falando aqui da disciplina de engenharia de software,
a disciplina de engenharia de software normalmente está dentro da engenharia de sistemas. Você está construindo um sistema computacional e esse sistema computacional é formado por hardware e software. Né? Normalmente um sistema de informação formado por hardware, software e processos que devem ser seguidos. Então, o seu projeto de arquitetura pode ter elementos mais voltados para hardware, mais voltados para software. Controlador da esteira, que provavelmente é alguma coisa também mais voltado para hardware. Enfim, aqui apenas um exemplo para mostrar como que você está organizando as ideias para depois programar, para depois realmente desenvolver os componentes propriamente ditos. Bom, e quando você vai então pensar nessa arquitetura, vai projetar a sua arquitetura, aquilo ali é apenas um exemplo, né? Você pode ter diferentes tipos de modelos, mais detalhados, menos detalhados, e você tem que levar em consideração uma série de decisões. Novo slide intitulado Decisões de Projeto de Arquitetura. No centro do slide há um círculo azul com um ponto de interrogação. Do círculo partem 8 linhas que se conectam a caixas de texto distribuídas em torno dele. Nas caixas, as perguntas. 1. Existe uma arquitetura de aplicação genérica que possa agir como um template para o sistema que está sendo projetado? 2. Como o sistema será distribuído entre os núcleos ou processadores do hardware? 3. Quais padrões ou estilos de arquitetura poderiam ser utilizados? 4. Qual será a abordagem utilizada para estruturar o sistema? 5. Qual estratégia será utilizada para controlar a operação dos componentes no sistema? 6. Como os componentes estruturais no sistema serão decompostos em subcomponentes? 7. Qual é a melhor organização da arquitetura para entregar os requisitos não funcionais do sistema? 8. Como a arquitetura do sistema deve ser documentada? Por exemplo, essa imagem aqui, ela traz 8 decisões que você pode pensar, você como um engenheiro de software, mais especificamente nesse caso como um arquiteto de software, você tem que se preocupar, ou você pode se preocupar, você pode levar em consideração na hora de projetar a arquitetura do software. Por exemplo, né? Então nós temos a primeira decisão aqui. Existe uma arquitetura de aplicação genérica que possa agir como um template para o sistema que está sendo projetado? Então, bom, eu tenho que fazer a arquitetura do meu software. Mas o meu software é tão parecido com outro software, o meu sistema de software é tão parecido com outro sistema. Então, em vez de eu ficar quebrando a cabeça pensando como eu vou arquitetá-lo, eu vou pegar a arquitetura do outro, que funciona bem, para usar como um template. Mas não tem, então não vou. Bom, então vamos pensar em outras coisas. Como o sistema será distribuído entre os núcleos ou processadores do hardware? Será que esse sistema é um sistema grande o suficiente para ser distribuído entre vários processadores ou núcleos de processadores? Vai ter processamento paralelo ou não? É um sistema relativamente simples que vai rodar em uma única máquina, em um único computador, e eu não tenho que me preocupar com isso. Pensando na engenharia de software profissional, em que nós temos grandes sistemas, né, de grande porte, muitas vezes sistemas vão ser distribuídos e eu vou ter que ter esse tipo de preocupação, né? De novo, voltando lá para aquelas primeiras aulas em que eu comentei sobre métodos ágeis, em que se desenvolvem sistemas mais simples, talvez esse tipo de preocupação não seja o caso. Mas pensando na engenharia de software tradicional, em que eu tenha softwares de grande porte, essa é uma preocupação existente, sim. Bom, e eu tenho aqui outras preocupações, eu não vou passar por todas, esse material obviamente está descrito lá no material base que vocês têm acesso lá pelo sistema, não só para vocês lerem todas as perguntas aqui, mas também para ler um detalhamento do que cada uma delas significa, né? Mais uma questão bastante importante e relevante que tem a ver com as próximas aulas que nós vamos
ter aqui ainda é quais padrões ou estilos de arquitetura poderiam ser usados. O que significa padrões de arquitetura ou estilos de arquitetura? Nós vamos tratar sobre padrões arquiteturais, padrões de software. É um pouco parecido com a primeira questão, que é usar algo como um template. Tá? Mas a primeira questão aqui, que eu havia mencionado, é você sabe que existe um parecido com o seu, você vai lá e pega aquele e fala, vou usar esse como um template. Quando a gente fala em padrões ou estilos de software, ou de arquitetura, no caso mais específico, é porque alguém já preparou antes e disse, olha, esse padrão aqui pode ser aproveitado por diferentes pessoas. Eu preparei como algo que pode ser reaproveitado por diferentes pessoas. Então, existem arquiteturas padrão. Profissionais perceberam que alguns tipos de arquitetura são comuns para serem usadas por diferentes outros profissionais. Então, você pode dar uma olhada num catálogo de padrões e olhar e falar, bom, esse aqui é o tipo de arquitetura que eu preciso, certo? Bom, então, existem algumas outras questões aqui que vocês podem se preocupar mais ou menos dependendo do tipo de software que vocês, do tipo de sistema de software que vocês vão desenvolver, certo? Por exemplo, a questão número 7, olha, qual é a melhor organização da arquitetura para entregar os requisitos não funcionais do sistema? Vamos supor que um requisito não funcional seja entregar um bom desempenho. Bom, e aí? Como eu vou organizar a arquitetura, pensando, por exemplo, de forma amarrada lá com o número 2, que é como separar, como distribuir entre núcleos e processadores. Mas mais do que isso, amarrando com o número 6, como os componentes estruturais do sistema serão decompostos em subsistemas. Como que você vai organizar um componente maior dividido em componentes menores, em componentes menores, em componentes menores. Porque um componente menor pode rodar numa máquina, um outro componente menor pode rodar numa outra máquina, num outro servidor. Isso pode impactar o desempenho. Então, uma coisa pode estar relacionada à outra. Você não pode olhar de forma isolada. Mas você tem outros requisitos não funcionais, né? Voltando no item anterior. Segurança, desempenho, segurança. Nós vimos uma série lá na aula de requisitos não funcionais. Enfim, todos aqueles requisitos não funcionais vocês podem eventualmente ter que se preocupar na hora de montar o projeto de arquitetura. No slide intitulado Visões de Arquitetura, há uma caixa de texto centralizada com os dizeres Arquitetura de Sistema. Dos 4 cantos da caixa partem linhas que conectam a caixa a ilustrações de olhos. Cada olho representa um tipo de visão: visão lógica, visão física, visão de processo e visão de desenvolvimento. E essa arquitetura, quando vocês definem, vocês podem apresentar diferentes níveis, diferentes visões, diferentes níveis de abstração. Por exemplo, o que está representado ilustrativamente aqui nessa figura, né? O mais comum é dizer que um projeto de arquitetura tem 4 possíveis visões de arquitetura, que é a visão lógica, a visão física, a visão de processo e a visão de desenvolvimento. Tá? Essa figura aí, né, está representando 4 olhos, mostrando 4 formas diferentes de enxergar a arquitetura. Novo slide com o título Visões de Arquitetura e as Informações. 1. Uma visão lógica que mostra as abstrações fundamentais do sistema como objetos ou classes. Nesse tipo de visão, deve ser possível relacionar os requisitos do sistema às suas entidades. 2. Uma visão de processo que mostra como, no tempo de execução, o sistema é composto de processos que interagem. Essa visão é útil para julgamentos sobre características não funcionais. Sem pedir licença, por exemplo. É isso. O professor vai provar e vai dizer para o público se é café ou se não é café, senão vai ficar chato para mim. Ele pegou assim e virou, olhou para o público e falou, e é do bom, Até hoje ninguém sabe se era café. E é do bom. Eu tinha 12, 13 anos, passava férias na casa de um maestro, e um dia eu vi na televisão Pixinguinha tocando saxofone, e ele falou assim para mim, esse cara é o maior músico que já houve em todos os tempos no Brasil.
17 anos, eu chegando no Rio, entrei na whiskeria Gouveia, estava o Pixinguinha bebendo o whiskyzinho dele. E eu não tive coragem de me aproximar dele, mas aquela foi uma cena que eu não esqueço jamais. Você falou aí... Ela é uma técnica de inspeção, né, de usabilidade, feita por avaliadores que seguem princípios de usabilidade, esses princípios são chamados aí das heurísticas, e avaliam os elementos de uma interface com o objetivo também